Bem, turma, agora a gente vai dar início à parte 2 da nossa aula, que vai tratar sobre multiplicação de probabilidades. E é muito importante que, para passar para essa parte 2, tenha sido fixado os conceitos de probabilidade, de espaço amostral, de evento, de frequência de um evento e, claro, da aula da parte 1, que é a adição. Então vamos partir para a nossa parte 2, multiplicação, tá? Quando a gente fala de multiplicação, a gente está trabalhando com o conceito de interseção. E quando a gente trabalha com interseção, a gente usa o conectivo E. E o símbolo da interseção é esse U virado para baixo, como a gente falou na aula passada. Então, por exemplo, se eu tenho esse conjunto A e B, o A com os elementos 1, 2 e 3 e o B com os elementos 3, 4 e 5, se eu perguntar assim, quais elementos pertencem ao conjunto A e também pertencem ao conjunto B? Quando eu coloco esse I, esse E, e eu falo de que esse E representa interseção, eu não posso dizer que a interseção são todos os elementos dos dois conjuntos. Não, isso daí é a união. Na interseção, eu vou pegar apenas os elementos que são comuns. Então, quais os elementos que estão em A que também estão em B? E aí a gente consegue ver através desse gráfico que o elemento que está em A, que também está em B, é o elemento 3. Quando a gente junta esses dois conjuntos, o elemento que fica comum é o 3. Isso é a nossa interseção. Isso vai ser a nossa multiplicação de conjuntos. E isso é o nosso conectivo E. Na probabilidade, então, a gente trabalha com interseção e com multiplicação e com conectivo E. E a fórmula matemática que a gente trabalha em interseção é a seguinte. A gente diz que a interseção de dois conjuntos ou a interseção de duas probabilidades é a probabilidade de acontecer o evento A vezes a probabilidade de acontecer o evento B. Então essa é a nossa multiplicação, é a nossa interseção, é o nosso conectivo E, certo? Só que tem uma coisa que tem que ficar bem clara e é muito importante. Essa multiplicação é utilizada quando a gente está trabalhando com eventos independentes. Então isso é diferente lá da união, porque na união a gente pegava um evento e unia com o outro, e eles não necessariamente tinham que ser eventos independentes. E o que é esses eventos independentes? É quando eu falo assim, qual a probabilidade de eu sortear um número e depois, em um segundo momento, eu sorteio um novo número. Então isso são probabilidades independentes, são eventos independentes. Eu realizo um e depois eu realizo o outro, tá? Então que isso fique bem claro na multiplicação. Assim, por exemplo, se eu tenho aquela tabela do exemplo anterior, dos 30 alunos do terceiro ano, e eu faço a primeira pergunta, né? Escolhendo... Aqui tá errado? Mas, escolhendo 2 alunos aleatórios, podendo se repetir. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou escolher um aluno desses 30 e, na segunda vez que eu for escolher, aquele primeiro aluno pode ser sorteado novamente, tá certo? Um evento não exclui o outro. Então, eles podem ser repetidos, esses alunos. E aí eu digo, qual a probabilidade de ser... primeira escolha ser um menino? Então vou sortear um aluno. Qual a probabilidade de ser um menino? A gente já viu que é 10 sobre 30. Qual a probabilidade de ser um aluno com média menor do que 4? A gente já viu também que é 10 sobre 30. Só que aí na terceira eu falo o seguinte, agora qual a probabilidade de na primeira escolha ser um menino e na segunda ser um aluno com média menor do que 4. E aqui perceba que eu tenho 2 eventos independentes. Eu faço um sorteio, depois eu faço outro sorteio. E eu quero saber qual a probabilidade de no primeiro sorteio sair um menino e no segundo sorteio sair um aluno com média menor do que 4. Nesse problema eu vou usar a multiplicação. Então vou multiplicar a probabilidade de sair um menino
pela probabilidade de sair um aluno com média menor do que 4. E agora que eu percebi aqui que eu fiz essa multiplicação tá equivocada, tá? Então vai ser 10 sobre 30 vezes vezes 10 sobre 30. Isso vai dar igual a 100 sobre 30 vezes 30, 900. Tinha colocado ali 600, está errado, tá? Então, a probabilidade vai ser 100 sobre 900. Se eu dividir tudo por 100, né, se eu simplificar essa fração, isso daqui vai ser 1 sobre 9. Então, a probabilidade de eu realizar 2 sorteios, no primeiro sair um menino e no segundo sair um aluno com média menor do que 4, é 1 sobre 9. Certo? Então, esqueça esse valor aqui que está errado. 1 sobre 9. Agora vamos fazer um exemplo parecido com o que vocês vão encontrar no livro didático de vocês. Imagina que você tem uma caixa com 10 canetas, sendo 4 canetas vermelhas e 6 azuis, conforme está mostrado aí na imagem. Eu quero saber qual a probabilidade de, ao escolher uma caneta aleatória, ser escolhida uma caneta vermelha. E aí é muito simples, isso daí foi o que a gente viu lá no início de probabilidade. Se eu vou fazer o sorteio aleatório, eu não estou vendo as canetas, eu pego uma caneta na sorte, qual a probabilidade de sair vermelha? Se tem 4 canetas vermelhas numa caixa com 10 canetas, a probabilidade é 4 sobre 10. Ok? Agora vamos melhorar a questão. Agora eu falo o seguinte, qual a probabilidade de, ao escolher 2 canetas aleatórias com reposição, ou seja, quando eu pegar a primeira, eu vou devolver ela à caixa, então vai continuar 10 canetas. Qual a probabilidade de escolher primeiro uma caneta azul e depois uma caneta vermelha? E aí agora vocês percebam que a gente tem o conectivo E bem aqui, certo? O que é que a gente vai usar então? Vai usar multiplicação de probabilidades. Então, se na primeira eu vou escolher uma caneta azul, qual a probabilidade de ser uma caneta azul? É 6 sobre 10. Temos 6 canetas azuis sobre 10, que é o total. Vou multiplicar pela probabilidade de sair uma caneta vermelha no segundo sorteio, que é 4 sobre 10. Então, no primeiro é azul, que é 6 sobre 10, e no segundo é a vermelha, que é 4 sobre 10. Multiplicando, 4 vezes 6 dá 24, e 10 vezes 10 dá 100. Se eu simplificar essa fração, dividir tudo por 4, vai dar 6 sobre 25. Então, você pode deixar nesse modelo, mas normalmente a gente simplifica e deixa na menor fração possível, que é 6 sobre 25. Pode também dividir 6 por 25. E aí você vai encontrar o valor em decimais, tá bom? Vamos melhorar um pouco mais agora. Imagine o seguinte, qual a probabilidade de, ao escolher 2 canetas aleatórias com reposição, escolher 2 canetas de cores diferentes? E aí observem que, diferente dessa anterior, eu não dou a ordem da saída das canetas. Aqui eu peço para sair 2 canetas diferentes. Então, nesse caso, eu tenho 2 probabilidades diferentes. A primeira é que saia primeiro uma vermelha e depois uma azul, ou, na segunda possibilidade, pode sair uma azul e depois uma vermelha. A gente calculou aqui, no primeiro exemplo, que a probabilidade de sair uma azul e depois uma vermelha é 6 sobre 25. Se a gente inverter essas frações, ou seja, primeiro colocar a vermelha e depois a azul, como é multiplicação, vai dar o mesmo resultado, 6 sobre 25. Logo, como a gente tem essas 2 possibilidades, eu posso dizer que a probabilidade de 2 vezes 6 sobre 25. Porque pode sair primeiro vermelha e depois azul, ou pode sair primeiro azul, depois vermelha. Então a gente tem 2 vezes a probabilidade de 6 sobre 25. 2 vezes 6 é 12, e 1 vezes 25, né, repete o 25, fica 12 sobre 25. Por último, qual a probabilidade de, ao escolher 2 canetas aleatórias e agora sem reposição, ou seja, depois que eu tirar uma, eu não devolvo ela à caixa, escolher primeiro uma caneta azul e depois uma caneta vermelha?
E aqui, novamente, eu coloco a ordem. Primeiro, uma caneta azul. No primeiro sorteio, se é para sair uma caneta azul, a probabilidade é 6 sobre 10. E aí, quando eu pego essa caneta azul, eu tiro ela de dentro da caixa, ela não volta. Vai ficar quantas canetas lá dentro? Agora vão ter apenas 9. E aí, qual é a probabilidade de sair uma vermelha? Agora vai ser 4 entre 9 canetas. Como eu estou usando o conectivo e escolher primeiro uma caneta azul e depois uma caneta vermelha, eu vou multiplicar essas duas probabilidades. 6 vezes 4 dá 24 e 9 vezes 10 dá 90. Se eu dividir tudo por 6, vai dar 4 sobre 15. E essa foi a nossa videoaula, espero que vocês tenham compreendido. Vocês podem usar o livro didático de vocês como material de consulta. Tentem fazer a leitura e resolver os exercícios que foi designados. E qualquer dúvida podem me contactar, tá bom? Até mais!